Flamengo deixa escapar chances de disparar na liderança, ainda tem que aguentar a provocação do Fluminense. Técnico Felipe Luiz diz que tem confiança em João Vitor. Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Mas antes eu quero pedir a você o like e também para que você siga o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras, para que possamos chegar a mais irmãos rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Bom, hoje feriado nacional. Só que aquele dia que, embora com sol, como é o caso aqui em Florianópolis, amargo, diazinho amargo pela noite anterior, noitezinha anterior, na qual nós perdemos para o Fluminense. E aí, eu vou dizer uma coisa, o Flamengo é o único responsável pelos seus problemas, porque antes viu o Palmeiras empatar em casa com vitória, todo o cenário perfeito para ficar 5 pontos na liderança, para o desespero dos rivais. Mas o que o Flamengo faz? Entra com menos vontade que o Fluminense, que disputava apenas uma vaga na Libertadores. Como é que o Flamengo, os jogadores do Flamengo, com o plantel que tem, podem aceitar, ou como é que os torcedores vão aceitar ver o Fluminense com mais vontade dentro de campo? Fluminense que fez uma promoção, compre um, leve 3 ou 4, sei lá, para ver se enchia o estádio, para mobilizar o torcedor, para quê? Para atrapalhar o Flamengo, como conseguiram fazer. E sempre o Fluminense acaba sendo uma pedra de tropeço para o Flamengo. E sabe o que mais irrita? Na próxima rodada, eu nem sei quem que o Fluminense vai enfrentar, mas você vai ver um time completamente diferente. Completamente diferente. Um time que não é forte, um time que está na 7ª colocação. E o Flamengo gosta de dar esperança ao Palmeiras, como fez. Poderia ficar 5 pontos na frente, mas não, agora está 2 pontos na frente. Péssimo primeiro tempo, péssimo primeiro tempo. E aí a gente tem que falar assim do João Vitor. Ah, ele tem apenas 18 anos, é um garoto. Ok, mas aí, meu caro, com 18 anos... O Estevão também está arrebentando na seleção brasileira. Com 18 anos, o Estevão está lá no Chelsea. Com 18 anos, o Neymar arrebentava. Com 18 anos, você já mostra quem é. Já mostra se tem condições ou não de atuar em grande nível. O Cacilhas, com essa idade, já virou... Foi quando ele começou a ter as chances dele como goleiro titular do Real Madrid. Foi com essa idade, basicamente, que ele teve que ir para a Copa do Mundo de 2002, substituindo o goleiro Canizares, que se machucou. Um vidro de perfume caiu no pé dele. Ele era goleiro titular da seleção da Espanha na época, era o goleiro do Valência. Valência que já tinha disputado 2 finais de Champions seguidas naquele período, início dos anos 2000. Entrou lá o Cacilhas e nunca mais saiu. Então o João Vitor, se ele tem futebol para jogar no Flamengo, então tem que aguentar o rojão. E não ficar se cagando, como ele ficou ontem. Ficou se cagando. Porque ele não é tipo eu, tipo você, que entra em campo do nada e vai lá jogar. É normal que qualquer um de nós fiquemos nervosos numa situação como essa. Agora, o cara joga bola desde pequenininho. São torneios atrás de torneios. Ele já jogou bola com outras pessoas assistindo. Ele tá ou tem que estar acostumado a esse tipo de pressão. Errou tudo. Tudo. E não era para estar em campo. E aí eu concordo com quem criticou o Felipe Luiz. Muita gente durante o jogo criticando. Por que o Felipe Luiz já não entrou com o Danilo? Por que o Felipe Luiz não coloca o Pablo, meu Deus do céu? Será que o Pablo, que está lá encostado, ganhando 700 mil por mês, ele é pior que o João Lucas? Será que ele é mais inseguro que o João Lucas? Não é possível. Aí o Felipe Luiz dá margem a críticas, sim, claro que dá. E nós temos que aguentar o Fluminense provocando o Flamengo. Abre aspas, é normal. É normal ganhar do Flamengo. Eles estão errados? Eles postaram lá, é normal. Normal? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer se o Fluminense acaba ganhando do Flamengo? Se o Flamengo empata com o Vasco? Dane-se que é clássico. Clássico cacete. Nosso clássico. O nosso clássico hoje é contra o Palmeiras. Não é contra os times do Rio, não, cara. Essas porcarias só jogam bola contra o Flamengo. Times péssimos, horríveis. O Fluminense ganhou uma Libertadores recentemente no azar, numa conspiração do universo
Porque o time era péssimo. Horrível, eu diria. Ganhou. Foi lá e ganhou. Pegou um time ridículo na final, que era o Boca também, e ganhou. Botafogo, um ano também magnífico como o do ano passado, não ganha mais. Não ganha mais. Quem é que falou do Botafogo esse ano? No quê? E o Flamengo tá sempre ali. Sempre ali. Mas vacila demais. Samuel Lino, misericórdia. Misericórdia. Desculpa, já defendi muito, mas não dá não. Não dá. Não dá. Também não sou nenhum fã do Cebolinha, mas tá jogando melhor, tem que tirar o cara, não adianta. Vai pro banco, fica lá. Praga. Ganhou 25 milhões de euros por um cara desse. Aí eu concordo com o Piperno. Se o Flamengo pagou, pagou porque quis, mas não significa que o cara é extraordinário por causa disso. Quais são as chances agora? Até o Cruzeiro entrou na briga. Até o Cruzeiro. Hoje o Flamengo tem 67,4% de chance, Palmeiras foi para 29,2% e o Cruzeiro está com 3,5%, mas vai jogar contra o Juventude ainda, né? Pode ir a 67 pontos, enquanto o Palmeiras está com 69 e o Flamengo com 71. Até o Cruzeiro foi para a briga. E outra coisa, por mais que o Flamengo tenha jogado mal, isso não dá o direito de não se questionar a arbitragem quando deixou de dar aquele pênalti escandaloso contra o Bruno Henrique. Escandaloso! Só não foi mais escandaloso, gente, do que aquele pênalti que não deram para o São Paulo contra o Palmeiras. Porque foi vergonhoso o árbitro da partida não ir sequer ao VAR. O Davi de Oliveira Lacerda tem que ser questionado por que ele não foi ao VAR. E se o VAR não chamou, tava lá com o Hiway, esqueci o primeiro nome dele, o Hiway, tava lá no VAR, por que não chamou? Porque o Thiago Silva dá um chute, ele só chuta a perna do Bruno Henrique. E eu quero ver se a CBF vai divulgar o VAR. Parece que é um revezamento. Nessa rodada a gente erra para esse time. Nós não vamos dar o pênalti pro Palmeiras contra o Santos. Foi pênalti. Aí na próxima rodada, para poder compensar, a gente não vai dar um pênalti claro caso aconteça contra o Flamengo. Só que eles poderiam até ter compensado, porque depois teve lance de pênalti no Carrascal também, aquilo ali é pênalti. Fosse no meio do campo, aquilo ali era falta. O Fluminense vacila, a gente recupera a bola na área dos caras, e aí a possibilidade do gol se afigura ao bloqueio, mas o bloqueio com uma mão na cara. Peraí, pô. E nem assim. Olha, erramos no lance anterior, vamos dar esse pênalti aqui, estilo Brasil e Tunísia. Dá o pênalti lá? Tinha que dar. Poderíamos hoje estar aqui com empate, que era justo também, pelo que fez no segundo tempo o Flamengo. Quando começaram a entrar os jogadores. Cebolinha, Danilo, Emerson Royal, meu Deus do céu, o cara não acerta um cruzamento, cara. Nem Michael entrou ontem, poderia também ter entrado eventualmente. Do jeito que estava jogando no primeiro tempo, bota o Michael também. Tá péssimo. E a torcida em dado momento vaiou, eu sou contra vaiar enquanto o jogo tá rolando, mas não dá, o torcedor não se aguenta. O torcedor tá vendo o que tá acontecendo, tá vendo escapar pelas mãos, o time apático. Acho que tem que vaiar sim no final do jogo, não durante. Imagina o João Vitor, como é que ele ficou. A perna do cara já estava pesada. Aquele segundo gol, desculpa, eu não atribuo a falha ao Rossi, não. Recuou muito mal, cara. Recuo de quem tá nervoso, de quem não sabe o que tá fazendo. O Rossi poderia ter deixado a bola sair, poderia ter dado uma bicuda, sim, mas ele sempre joga daquele jeito. Acabou tendo sua parcela de culpa também. Até o Rizek, que é tão criticado pela torcida do Flamengo, pelas opiniões que às vezes dá, até o Rizek comentou o seguinte: não é possível, deve ter uma imagem diferente na que assistir do Premier, aqui na minha TV. É o pênalti mais pênalti de todos os tempos da última semana. E é verdade. É verdade. Quanto a João Vitor, os jogadores defenderam o rapaz. O Danilo falou o seguinte: quando vejo essa situação, esse tipo de situação, muitas vezes até me vem um sorriso, porque é um tipo de situação que só o João pode passar. Mas ele pode sair disso para melhor. Cabe a nós acolher ele
como sempre. É um garoto super especial, super humilde, que trabalha muito, que se dedica. Isso faz parte da trajetória. Eu tenho 34 anos, vivi bastante coisa no futebol e, sei lá, algumas vezes faz parte do crescimento. Obviamente, um momento desse pesa muito, porque são contas importantes. Mas ele está acolhido por todos nós. É um jogador do grupo. E quando falha, é uma falha coletiva do Flamengo. E a gente não está aqui para atrasar ninguém. O João segue com a gente, é abraçado pelo grupo. Mas não vai ficar, não deve ficar. Ah, vamos ajudar. É como o Lincoln. Quem lembra do Lincoln, atacante? Quantas e quantas chances aquele cara recebeu? Quantas e quantas chances? A gente poderia ter ido além. Tivesse ele feito aquele gol de empate contra o Liverpool na final do Mundial. Bola certinha, cruzamento certinho do Bruno Henrique. O cara mandou na lua. E era ruim. Tanto que passou pelo Cruzeiro, não se firmou. Foi lá pro Japão, não se firmou. Tava jogando no Atlético, salvo engano, não se firmou. Não se firma em lugar nenhum, porque é ruim. É ruim. Não serve. Não serve. E aí, quando o Felipe Luiz coloca o cara, tá queimando a carreira do garoto. Igual o Paulo Souza fez com o Hugo no Flamengo. O Hugo que hoje tá no Corinthians. Não adianta botar, deixa no banco, deixa no banco. Deixa no banco. Deixa ganhar experiência em jogos mais simples. Vai botar pra jogar um Fla-Flu, pô. É complicado, cara. Felipe Luiz admitiu um jogo ruim do João Vitor. Ele falou o seguinte, o Felipe Luiz: dei os minutos quando eu pude dar os minutos. Nós viemos jogando a nossa vida. Praticamente no meu posto de trabalho, todos os jogos até aqui, lutando pela liderança desde a primeira rodada do Brasileirão, e não tem tempo para revisar, não tem tempo para dar minutos. Eu consegui dar minutos para os meninos um pouco na Copa, com o Botafogo da Paraíba, depois com o Atlético Mineiro. Também alguns jogaram, mas a diferença entre os jogadores que estão é muito grande. Os Léos, Ortiz e Pereira, o Danilo, o nível deles é muito alto, muito alto. Quando a torcida pede aos meninos da base, eu também quero colocar. Eu vejo a diferença de nível que existe. O Danilo já tem 33, 34 anos. Os meninos que estão começando, que vão errar, é normal. Mas chegamos nesse momento da temporada onde precisamos deles e eu tenho medo de colocar. Agora, claro, infelizmente não fez um bom jogo. Eu tenho confiança, já vi ele performar, sei o nível que ele pode dar. Mas realmente era um jogo muito, muito difícil. Pensei em várias outras opções, mas não existiam, sinceramente. Com os jogadores que estão agora disponíveis para esse jogo. Era, na minha opinião, a melhor opção. Infelizmente ele teve um jogo abaixo e assumi ele. Eu e todos. Temos um primeiro tempo muito abaixo. Tivemos, né? Onde custou depois recuperar, entrar no jogo. E, gente, eu leio exatamente como está aqui no Globoesporte.com, tá? Os caras colocam exatamente, ipsis literis, como é falado, e aí a gente tem que tentar ler. Não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada. Cada vez pior a escrita dos estagiários. Enfim, os caras têm que escrever rápido também, enfim. Gente, péssimo. Mas ainda somos líderes, né? Próxima partida contra o Bragantino, que a gente possa ganhar. E claro, torcer por um tropeço do Palmeiras. Vamos ver agora, lembrei, o Palmeiras vai jogar contra o Fluminense. Vamos ver qual vai ser a postura do Fluminense contra o Palmeiras, hein? Vamos ver qual será a postura do Fluminense contra o Palmeiras. Que Deus nos livre do mal, da inveja alheia. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras, Deus nos defenda. Flamengo. Muito obrigado a você que esteve comigo até aqui. Por favor, se inscreve no canal da Ian Saudações rubro-negras. Deixa o like no vídeo, isso é muito importante para que eu possa seguir avançando a outras pessoas que não conhecem o nosso canal. Estou fazendo esse vídeo aqui pela manhã, com rinite, como vocês já sabem, por isso que eu fico o tempo inteiro mexendo no nariz, peço para que me perdoem. Mas é isso, gente, a minha indignação certamente é de vocês aí desse lado. Mas vamos em frente. Semana que vem tem final em Lima, hein? É o dia da vingança. Isso aqui é Flamengo.